Agricultura biodinâmica, agricultura orgânica, esses nomes são diferentes para você? Você já ouviu falar por acaso? Janaína Honorato. Já ouvi falar, tá dentro do agro, né? Tem que saber um pouquinho de cada coisa. Mas quando se fala em agricultura orgânica, a gente está falando de um produto sem defensivo químico. E a gente vai aprender sem defensivo e não só defensivo, né? Sem fertilizante, sem nenhum produto químico. Mas vamos aprender aqui que é possível e tem muita oportunidade no mercado, não é, Pedro? Isso, né? E lembrando que quando a gente fala que um produto é orgânico, não significa só que ele não são utilizadas fontes químicas, né? Ou sintéticas aí na adubação e no manejo, mas também que ele tem uma certificação por uma certificadora e está homologada junto ao MAPA, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Mas eu quero saber hoje do nosso entrevistado, porque já ouvi falar aí que tem fases da lua, né, que podem impactar no plantio. Você sabia disso, Janaína? Essa eu não estava sabendo, não. Esse aí é biodinâmica. Quem que é nosso convidado? Olha, ele é perito nesse assunto. Ele é engenheiro agrônomo pela UFG há 40 anos, doutor em entomologia pela Exalc USP, foi professor da Escola de Agronomia na UFG por mais de 30 anos, é consultor em pragas da cana-de-açúcar, em sistemas orgânicos e convencionais e produtor de orgânicos há quase 20 anos na empresa Orgânicos Pudica. Eu estou falando dele, Paulo Marçal. Seja muito bem-vindo ao podcast Agro 2. Uma honra ter você. E aí, professor? Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, conversar com vocês sobre o assunto que eu mais gosto de falar, que é agricultura orgânica, agricultura sustentável, né? Se a gente fosse falar aqui em Goiás, eu não sei de onde você está nos vendo, nos ouvindo, mas quando se fala em orgânicos, tem que passar pelo senhor, né? Não tem como. Não necessariamente. Hoje tem muita gente que já trabalha com isso, né? Obviamente, muitos são discípulos, né? Muitos fizeram estágios, aprenderam alguma coisa comigo e se desenvolveram também. Então, graças a Deus, está crescendo muito o número de pessoas, de produtores envolvidos com esse tipo de produção. Mas também, né, professor? 40 anos, né? O senhor me deu aula lá, não sei se o senhor tá lembrado, mas... Eu lembro, você não me é estranho, não, eu conheço. É que é muita gente, né, que passa lá, eu lembro da aula da gente, né? Desenhando um inseto lá, a caixinha tomológica. Nossa, aquela é inesquecível, né, velho? Inesquecível. Mas o que nós chamamos na verdade, agricultura alternativa, é um movimento que surgiu na década de 1920. Daí que surgiram essas linhas da agricultura chamada alternativa, que é a agricultura orgânica, a agricultura biodinâmica, a agricultura biológica, a agricultura natural. São todas correntes de produção que surgiram por volta desse período, já com mais de 100 anos. E mais recentemente, por volta do início dos anos 80, surgiu essas correntes mais novas, sintrópica, sistemas agroflorestais, né? Essas outras agroecológica, que também é antiga, mas com uma conceituação mais recente também. Todas essas são linhas de agricultura alternativa que vieram, se vocês imaginarem que em 1920 não existiam ainda os agrotóxicos sintéticos. Os organoclorados, os carbamatos surgiram por volta de 1939 e passaram a ser utilizados após a Segunda Guerra Mundial. Mas já era um movimento contra produtos também minerais, que já se utilizavam muito na agricultura, para se voltar para uma agricultura que eles chamavam de alternativa, mais natural, que produzisse alimentos isentos de contaminações, né? Com baixos impactos ambientais, enfim. Todas essas correntes de agricultura buscam basicamente o desenvolvimento sustentável, né? A produção agrícola sustentável, né? Ou seja, vamos produzir, mas sem causar grandes impactos ao meio ambiente, com bastante sustentabilidade social, né? E, claro, também com sustentabilidade econômica, sustentabilidade cultural, para que a gente faça a produção e não deixe rastros, né, de destruição no planeta, né? Ou seja, um modo de se produzir que permite que eu produza enquanto estiver aqui nessa terra e meus filhos, meus netos, as outras gerações também tenham a mesma possibilidade de produzir. Isso é o que a gente chama de sustentável pleno, né? Às vezes as pessoas confundem muito, as palavras sustentabilidade é muito utilizada hoje, às vezes como sinônimo de apenas sustentabilidade econômica. Isso é perigoso, né? Pode dar dinheiro, mas não vai dar dinheiro sempre, né? Então, o mundo todo está mudando e percebendo que
é preciso desenvolver com plena sustentabilidade, senão a gente não vai chegar a qualquer lugar, né? E quando chega esse período agora, que é o período mais crítico de clima, né? As pessoas se assustam, né? Com temperaturas de 40 graus, né? Lógico que é uma coisa quase que natural e normal para essa época, só que está um pouquinho acima do que era esperado. Então, isso acaba trazendo mais consciência para todos, né? Consumidores e produtores, para pensar em modos mais sustentáveis de fazer agricultura. Bacana. E quando o senhor fala assim com tanta propriedade, né, porque estuda muito, vive isso há muito tempo, né, Pedro? Como foi se tornar agrônomo numa época, sei lá, 30, 40 anos atrás, em que a agricultura orgânica ainda não era tão difundida assim, pelo menos não nas universidades ou não na UFG, eu penso. Como que o senhor decidiu, né, atuar nessa área, enquanto a maioria dos agrônomos, eu penso, naquela época, iria para a área das chamadas culturas maiores, né? Que hoje, que nem era tão difundido na época, soja, milho, mas eram mais cultivadas em questão de defensivos químicos, né? Bom, eu, desde o curso de agronomia, eu já tinha essas preocupações com a preservação ambiental, né? Isso já era algo meu mesmo, né? E durante o curso, eu já fui fazer estágios, né? Sempre voltados para isso. Fiz estágio com controle biológico na Embrapa durante 3 anos, era uma dificuldade grande, eu ia para lá e fazia. Daí fiz um mestrado também com controle biológico, e o doutorado eu fiz com controle microbiano de cupins de montículo, né, usando fungos para controlar cupins. Então, eu sempre trabalhei nessa linha. Daí, como professor, eu senti necessidade de ampliar isso, né, entender mais os sistemas produtivos, e sempre trabalhei nessa linha do manejo integrado de pragas. E aí eu percebi que tinha que ir mais fundo e fui... na verdade, eu me tornei agrônomo, depois me tornei entomologista, e depois, para produzir orgânico, eu tive que voltar também a ser agrônomo, né? Porque acaba que você se especializa demais e perde um pouco a noção do contexto geral da produção. Então, toda a minha vida foi voltada para o biológico, para o alternativo, né? Tanto a vida acadêmica como depois como professor. E eu trabalhei bastante com agrotóxicos, né, químicos, porque a gente buscava alternativas cada vez mais sustentáveis, mesmo que fossem químicos, mas era melhor, por exemplo, usar um inseticida químico na cana-de-açúcar, mais moderno do que usar os organoclorados, que eram extremamente impactantes. Então, eu sempre busquei esse avanço, né? Porque não existe um milagre de você transformar toda a agricultura de uma hora para outra e todo mundo fazer orgânico. Mas você tem que ir passo a passo se aproximando não apenas do orgânico, mas de práticas sustentáveis, né? Então, eu fui buscando isso e o que me causava muita preocupação quando estudante de agronomia é que a gente visitava as plantações, sobretudo de hortaliças, principalmente tomate, e eu via todos os tipos de crimes sendo cometidos ali, né? Os trabalhadores sendo expostos excessivamente a agrotóxicos, o ambiente sendo contaminado, o alimento, né, o produto sendo contaminado. Depois eu voltei, entrei para a universidade, me formei, entrei para a universidade como professor na área de insetos, né, nessa parte, e levava os meus alunos, né? Não sei se o Pedro chegou aí a alguma visita, mas... E a gente via a mesma realidade, isso já 10, 15 anos após, né? Tem que tomar uma atitude. Aí em 2002 a gente começou esse projeto para provar para os produtores que era possível produzir tomate usando corretamente os produtos, né? Os fertilizantes, os agrotóxicos. E a gente fez isso mesmo na prática, virei produtor de tomate, que eu queria falar a linguagem do produtor, eu queria falar para ele de produtor para produtor. Porque é muito fácil você, como professor, bancado pelo governo, né? Ir lá e falar para ele correr riscos, né? Eu falei, não, a gente também planta aqui, a gente corre risco, a gente reduziu o uso, a gente reduziu de 80 para 15 pulverizações num ciclo de tomate e produzia do mesmo jeito. Fizemos dias de campo, os produtores viam tudo aquilo lá, e iam embora entusiasmados, mas quando eles chegam nas propriedades deles, quem está lá para dar apoio para eles? Os vendedores de empresas. Então, eles vão trabalhando o produtor, ele voltou a fazer as mesmas coisas que fazia antes, né? Não adotam mudanças, né?
E aí a gente foi, inclusive, levar tomate para o Ceasa, participar de toda a cadeia produtiva, porque a gente tem que entender todo o processo. Isso foi parte de um mestrado de um orientado meu, que era causas do uso excessivo, abusivo de agrotóxicos na cultura do tomate. E aí a gente foi entender o que acontecia, né? E depois de muitos questionários aplicados, de muitas entrevistas com produtores, né, chega a uma conclusão que o agrotóxico substitui o seguro agrícola. Então, o produtor tinha muito medo e ele usava, quanto mais ele usasse, mais seguro ele tinha que ia produzir. E por quê? O que o mercado exigia dele? Tomates cada vez maiores, mais bonitos, e o tipo 1, que valia mais, né? Então, ele tinha que lançar mão de um monte de produtos, de insumos, para poder produzir o máximo possível de tomate tipo 1, para ele ter uma garantia de que ele retornaria o capital empregado, né? E aí a gente passou a entender melhor todo o sistema produtivo, né? No caso do tomate, mas todas as culturas são assim. Quem determina o processo produtivo lá no campo é o mercado. As nossas exigências enquanto consumidores é que determinam como o produtor vai produzir lá, e não o contrário, né? E aí a gente passou a entender que nós tínhamos que trabalhar com consumo consciente, porque é o consumidor que vai mudar os seus hábitos, que vai ser mais exigente e vai provocar uma mudança no sistema produtivo. É isso que a gente passou a entender depois de todos esses estudos, né? Porque a gente pensa que nós estamos numa instituição de pesquisa, numa Embrapa, numa universidade, a gente vai chegar lá para o produtor e dizer para ele como que ele deve se proceder. E não é assim. O mercado é que dita as regras para ele, né? Então, se o Ceasa Goiás chama de qualidade tomates grandões e bonitos, é isso que o produtor vai tentar produzir. Agora, isso é qualidade, né? Mas é o que o mercado está passando de recado para ele, né? Então, assim, a gente começou com tomate, e quando a gente começou esse trabalho em 2002, ninguém acreditava que era possível produzir tomate orgânico. E hoje muitos produtores produzem tomates orgânicos, né? E o medo acabou e as pessoas estão produzindo, né? Então a gente acredita que com o tempo as coisas vão mudando para melhor, né? E vão caindo nos eixos. Mas não tenha dúvida disso. Quem determina o processo produtivo é o consumidor. São as nossas exigências que têm que ser cada vez mais rigorosas, né? Porque se a gente vai no restaurante, vocês almoçaram agora, se vocês comeram tomate, vocês questionaram se esse tomate foi produzido onde? Ele está isento de resíduos de agrotóxicos? Não. Se a gente não questiona, isso não vai mudar nunca. Porque você está mandando um recado lá para o produtor de tomate que o que ele está fazendo está certo. Uhum. O movimento orgânico é exatamente isso. Os consumidores mais exigentes passam a cobrar dos produtores um produto de melhor qualidade. E pagam a mais por isso, né? Não é que o orgânico seja caro, isso é uma coisa que não é mais assim, né? Hoje os orgânicos estão caindo em valores que são muito próximos ao convencional. Mas passa aquela hora, se você fizer dessa forma, eu te pago mais por ele, porque eu quero o produto melhor, né? E aí, quanto mais gente quer orgânico, mais a produção de orgânicos cresce. E se a produção de orgânicos cresce, vai melhorar a sustentabilidade, de modo geral, na agricultura. Então, é bem assim, a agricultura biodinâmica, porque vocês colocaram orgânico e biodinâmica, é bom esclarecer que a partir da Lei Brasileira de Orgânicos, que é a Lei 10.831, de 2003, foi regulamentada, se não me engano, em 2006, ela abrigou na palavra orgânico todas essas correntes que eu citei anteriormente. Então, o agroecológico, o biodinâmico, natural, biológico, todas essas correntes são, pela lei brasileira, chamadas de orgânico. Foi a palavra que eles entenderam que abrangia melhor, que já tinha um lado mais comercial, né? As pessoas já produziam orgânico, certificado e tal. Então, hoje, orgânico inclui tudo. Mas, especificamente, o que diferencia a biodinâmica, né? A biodinâmica nos meios agronômicos, certa vez eu fiz uma palestra lá em Belo Horizonte, na Embrapa, e falei que eu lançava a mão dos princípios da biodinâmica, que é o calendário biodinâmico, os
compostos biodinâmicos, né? Que é a base de toda a produção. Você fala, a primeira vez que eu vi um agrônomo que tem coragem de falar isso. Porque a biodinâmica, para vocês entenderem, a orgânica, a agricultura de modo geral, você produz olhando para o solo, para a terra. Você está com a cabeça virada para o chão, vamos dizer assim. E quando eles falam, isso é agricultura orgânica. A biodinâmica, não. Você tem que olhar para o solo e olhar para o universo, ver onde que você está, né? E entender que o universo está emitindo e mandando energias de diferentes formas para o planeta, e essas energias interferem nas plantas, interferem nos animais, e tem um lado até um pouco esotérico da biodinâmica, e é por isso que as pessoas questionam muito, né? Porque é muito abstrato, né? Sai um pouco da ciência, né? Tem um pouco... Na época eu vi muito assim, meu avô falando assim, vai plantar mandioca, tem que plantar na lua minguante, porque tem que minguar a rama e crescer a raiz. Né? Então, a lua também está totalmente, como o universo está relacionado, né, professor? Tudo, a lua, mas não é só a lua. O calendário biodinâmico não é apenas lunar. Ele considera outros astros, porque a lua manda energias, reflete energias para o planeta, mas você está, uma gotinha de água no oceano, o universo, a Terra, né? É uma gotinha. Evidentemente que ela está sob influência de muitas energias, e a biodinâmica tenta captar essas energias para melhorar o sistema produtivo. E o que é interessante é que são coisas que não implicam em custos. Por exemplo, você seguir um calendário, todo ano a Associação Biodinâmica publica o calendário biodinâmico, e a gente segue. Aí eu olho lá, hoje é um dia bom para flor. Aí eu semeio se for para flor, se for para fruto, né? Que custo que tem nisso e qual a dificuldade? Às vezes, o cabelo também tem a ver? Tem tudo a ver. Para cortar madeira. Tem a ver com quantidade de água, por exemplo, na madeira. Então, se você corta uma madeira na minguante, ela não vai carunchar, ela não vai trincar. Olha aí. Então, assim, é muito da sabedoria popular que é real, que a gente indígena não pode... também, né? Muito. A gente segue muitas coisas indígenas, né? Nós somos muito influenciados pelos indígenas aqui na região. Até a questão das estações do ano também, né? A questão de você saber a época certa do plantio, isso também é observação do planeta, é observação do sistema solar, né? Exatamente. É você não fincar a cara no solo, entender que você está num contexto muito maior. É isso que a biodinâmica traz. E não é contraditório com a orgânica, com nenhuma corrente. A biodinâmica ela é complementar. Você adota-se o calendário, alguns preparados biodinâmicos eu não consigo fazer aqui, mas é bem legal. Por exemplo, vou dar um exemplo do chifre esterco, né, que é um preparado biodinâmico que melhora enraizamento. O chifre esterco você coleta, usa a capa do chifre de uma res fêmea, de uma vaca, aquela capa só. A res morreu lá, você pega aquela capa, preenche com composto ou esterco curtido, lacra com terra de formigueiro, uma coisa bem pura, ou com cera de abelha, lacra, enche, tampa, bem tampadinho. E enterra nos solstícios de inverno e vai arrancar nos solstícios de primavera. E eu faço um pouco de confusão com esse solstício aí, mas o solstício de inverno é 21 de junho, né? É o período do dia mais curto, de verão, 22 de dezembro. Entre eles estão os equinócios, são os dias, hoje, por coincidência, nós estamos quase no equinócio de primavera. Vocês sabem, mas dá 12 horas de luz, 12 horas de escuro. Hoje, pode olhar nas previsões, vocês vão ver lá, o dia amanhece 6h08 e vai anoitecer às 18h08. Então, está dando 12 horas de noite e 12 horas de luz. E aí os dias vão aumentando, né? Quando chega 22 de dezembro, chega a dar 13 horas e meia de luz e 10h30 de noite. E aí o dia, a partir de dezembro, começa a diminuir o comprimento dos dias, os fotoperíodos. Quando chega 21 de junho, você tem 21 de março, 12 novamente, que volta a reduzir. 21 de junho, o contrário, cerca de mais de 13 horas de noite e 10 horas e meia, 10 e pouco de dia. Então, dias curtos, dias longos, que são as duas estações do ano que nós temos aqui.
dia é sinônimo de luz, é sinônimo de calor. Então, quanto maior o comprimento do dia, mais luz para as plantas que, né, vivem em função da luz para fazer fotossíntese. Insetos, fungos, os agentes fitossanitários que podem causar algum problema nas plantas, é calor, né? Não sei se o Pedro lembra, mas inseto é função de calor, eles não têm temperatura corporal constante como nós. Eles são psilotérmicos, então a temperatura deles aumenta ou diminui em função do ambiente. Quanto maior a quantidade de calor, maior a atividade, o metabolismo e maior a proliferação deles, maior os danos que eles vão causar, eles vão comer mais, né? Aumenta o metabolismo. Então, a luz influencia tremendamente as plantas e o calor influencia esses agentes, insetos e outros animais, né? E se a gente negligenciar isso, você não faz agricultura orgânica, não faz nenhuma dessas. Professor. Né? Para mim, a base hoje de todo o processo de produção orgânica que a gente adota é, primeiro, onde eu estou, em termos de latitude e longitude, a localização. Como é aqui a duração dos dias, os fotoperíodos ao longo do ano. E, em função disso, eu faço planejamento da produção. Então, tem plantas, espécies que são muito fáceis de serem cultivadas nos dias curtos, vamos considerar de março a setembro. E tem espécies que vão bem em dias longos. Se você inverter, você vai ter muitos problemas com insetos se você plantar uma espécie de dia curto num dia longo, ou o contrário. Entendeu? Então, essa orientação geral, em função de fotoperíodo, em função de calendário mesmo, e da sua localização, é que dá o norte para você produzir orgânico. Né? Se eu, por exemplo, for plantar feijão orgânico em janeiro, eu vou produzir 0, porque eu não tenho os agrotóxicos para utilizar. Mas, por outro lado, eu planto feijão em maio, quando as condições para o feijão são boas, porque o feijão não liga muito se são dias curtos ou longos, ele vai bem o ano inteiro. Mas as condições de maio a setembro, que é quando a gente planta feijão orgânico, são muito boas para o feijão e são muito ruins para mato, para insetos, para doenças, né? Ou seja, a gente ajusta em função de tudo isso que vem da biodinâmica. A biodinâmica é que dá as regras gerais para a gente se desenvolver na produção orgânica. Então, assim, todas as correntes, se vocês forem fazer uma análise mais profunda, elas vão buscar sempre a sustentabilidade, né? A sustentabilidade ambiental, em muitas delas, né? Mas a sustentabilidade geral mesmo do sistema produtivo, né? Professor, mas vendo o senhor falar aí, né? Eu já falei isso em outros podcasts, que a gente também já falou algumas outras vezes sobre orgânico também, né? Com outras pessoas e tal. A gente vai perceber, né, professor, que quanto mais a gente estuda e mais a gente se aprofunda no assunto, mais a gente vê que volta pro natural, né? Então, assim, a gente tá lá na faculdade, estuda lá as proteção de planta, né? Todas as moléculas que estão envolvidas, os defensivos e tal, tudo mais. Mas você vai aprofundando o conhecimento, aprofundando, você vê que o natural é o que funciona bacana, é o que mantém a harmonia, que tudo... A natureza é muito perfeita, né? Volta pro método da Dona Pudica, que é a mãe do Da senhor, Dona né? Pudica, da Ana Primavera, né? De todo mundo. Porque, além dessa questão mais ampla de fotoperíodo, de temperatura, que a gente falou, tem uma questão muito importante também, que é o equilíbrio na planta, né? O equilíbrio no solo, o equilíbrio na planta. Então, fazendo uma analogia conosco, né? Quando você está desnutrido, ou você está obeso... Ou com privação de sono. Sim, ou estressado por alguma coisa, vem uma gripe e te leva para o hospital. Se você está bem, se você não está estressado, e se você está com o organismo nutrido corretamente, a gripe bate e volta. E as plantas também são assim. Então, isso a gente chama de teoria da trofobiose. O solo ajustado, planta equilibrada, ela se torna menos suscetível. Isso é real para muitas relações entre espécies que a gente cultiva, insetos, alguns grupos de insetos, bactérias, fungos. Porque a planta, para uma bactéria, para um fungo, é um meio de cultura. Quando ela está com excesso de nitrogênio, por exemplo, que é muito comum na agricultura convencional, se usa muito os ureias, sulfatos, né, de amônio e tal. Isso acaba tornando a planta um meio de cultura muito mais rico
A E seiva brilhoso, dela né? fica rico. Fica brilhando, né? É. E o inseto chega ali, a seiva é rica, o inseto vai se desenvolver rapidamente. O fungo, o esporo germina ali na folha e vai se desenvolver rapidamente. Ao passo que a planta orgânica é uma planta que não tem aminoácidos livres na sua seiva em grande quantidade. Então, é uma planta mais enxuta. Então, o fungo germina e vai devagar. Então, esse é um outro aspecto importante dessas correntes todas, né? Mas sobretudo da produção orgânica, que é o equilíbrio solo-planta, e eu acrescento ambiente. Quando você tem a planta, o solo ajustado, a planta nutricionalmente equilibrada, no ambiente melhor para ela, você tem poucos problemas fitossanitários. E aí você consegue produzir orgânico com produtividade alta e com qualidade alta, né? Como é que a Ana Primavera falava? É solo sadio, planta sadia e homem sadio, né? Sim. É o ciclo, né? Mas vejam que tudo, no fundo, quando a gente vai analisar mais profundamente, está nas mãos do consumidor, né? Boa. Se ele exige mais, ele vai Mercado, provocar esse efeito lá. A mão soberana, né? É. Que o mercado... acho que é bom o senhor falar esse assunto, porque nesse ponto, porque às vezes o pessoal vê a gente escutando, né? Acho que a gente está demonizando a agricultura convencional. Não. Não é. Mas pelo contrário, né? Eu acho que é o mercado que dita, né? Então, assim, São nichos, a tendência né? do mercado de agricultura orgânica está crescendo mundialmente e isso aí é fato. 2, 3 dígitos por ano. Sim. Né? Exigência de fora para cá, de Isso. dentro para cá também. A galera começa a ter mais informação na palma da mão, começa a exigir mais, Exatamente. querer ler um QR Code lá e saber de onde que veio aquela Isso é comida que ela tá importantíssimo. comendo, né? Rastreabilidade. E usar o defensivo químico, né, não é barato. O produtor usa porque o mercado aceita e porque também, né, a gente está num processo de evolução e tudo mais. Mas a partir do momento que o mercado não aceitar mais, as coisas vão ter que mudar. E fora que Vai. tá cada vez diminuindo a quantidade que você usa, né? Porque quando você implica a agricultura, como é que fala? Coloca a agricultura de precisão no negócio, você não começa a jogar indiscriminadamente, e eu faço um parêntese aqui, só se joga indiscriminadamente, porque naquela época não tinha um conhecimento de agricultura de precisão para saber o quanto a planta exatamente ela precisava para ela crescer do jeito que ele precisa para atender o mercado. Mas hoje já se sabe, né? Então, cada vez mais vai se usando menos por hectare, né? Isso é racionalidade, né? A agricultura de precisão, e muitas pessoas preferem a precisão na agricultura, porque acaba que quando se fala agricultura de precisão, vira meio que uma coisa fechada, que alguém vende, né? Uhum. Isso aí. E o que a gente tem que ter é precisão na agricultura. Quando eu trabalho, por exemplo, com manejo de pragas, a gente fez esse trabalho com cana desde 1994. Economizamos milhões de dólares nas usinas. Simplesmente fazendo amostragem de solo e aqui tem cupim, aqui não tem cupim. Então aqui eu coloco cupinicida, aqui eu não coloco. É o trabalho da Vespa, né, professor? Não, esse é o trabalho de monitoramento de cupins De monitoramento nos de cupim. plantios de cana-de-açúcar. Mas por que você está pondo cupinicida? Não, porque é tradicional pôr cupinicida para plantar cana. Padrão, protocolo. Nem tá precisando Não. naquela área lá. Quando eu comecei esse trabalho em regente, 1994, era... Não, quem dera fosse regente, né? Ainda era Biarbinex, heptacloro. Por alguma vez vocês plantaram cana nessa usina aqui sem colocar o inseticida, o cupinicida? Eles olhou lá, a pessoa mais antiga da usina. Não, nunca plantou cana sem isso, não. Sempre aplicou. E aí a gente começou esse trabalho lá no grupo Jardim Machado. Conseguimos deixar 50 hectares num plantio de uns 2.000 hectares na época, Muito. sem colocar cupinicida. E não aconteceu nada, a cana ficou bonita. Aí o pessoal começou, para lá, não é sempre que precisa. E aí a gente começou, então, a monitorar os solos, colocava as iscas previamente, antes do plantio, ia lá, arrancava 30 dias depois e vinha. Aqui tem cupim, não tem cupim, qual cupim que tem? Esse pode causar dano, esse não dá. Porque os cupins, de modo geral, são benéficos, né? E era a minha expertise, né? Eu tinha feito doutorado com os cupins. E aí fomos embora, que não aplica. Depois que abriu, diziam aí há algum tempo atrás, passa o boi, passa a boiada, né? Depois que deixou os 50 hectares sem, aí abriu as portas. E no ano seguinte nós deixamos 500 hectares sem aplicar. Aumentou 10 vezes. E invertemos. A partir de então, plantava 2.000 hectares, tratava 300 e Só o que deixava precisava, 1.700. né? Então, enfim. E aí começamos a ver a racionalidade nisso e mostrando as economias que a gente fazia com o uso de cupinicida para a empresa.
Foram muitos milhões. Daí surgiu o Regente logo em seguida, que é um pesticida muito eficaz, né? E melhorou ainda mais, porque era um produto muito eficaz. Então a gente conseguiu ajustar a dose e usar muito pouco. O Regente foi o senhor que desenvolveu, professor? Não, o Regente eu fiz pesquisas com ele, né? Na época a gente buscava uma alternativa a substituir os organoclorados. Mas era um produto de empresa que já estava no mercado. Né? Produto de Eles mercado. falam, você que inventou o Regente. Não, nunca inventei nada. Acho que eu escutei uma história dessa, não sei aonde, que essas lendas aí que a gente escuta por aí. Né? Tem muita lenda aí, né? O pessoal, não tem nada a ver. Na conversa, né? O que eu fiz é porque tinha muitas necessidades, eu tinha muita vontade de substituir os organoclorados na cana-de-açúcar, em outras culturas, no eucalipto, né? Que também se utilizava bastante. E a gente viu que era um produto que era muito bom, muito eficiente no controle de insetos sociais, né? Cupins, formigas, vespas, abelhas também. Por isso que é o grande problema dessa molécula do fipronil, né? Fipronil. Porque ele é altamente eficaz no controle de insetos sociais. Então, tem alguns que são um problema, como cupins e saúas, mas a maioria são muito benéficos, né, as abelhas, e você pode dizimar. São muito sensíveis, né? Então, todo o trabalho que a gente fez na época era para uso exclusivamente no solo, no tratamento da cana e de eucalipto. Pulverizado no suco mesmo. Hoje está totalmente liberado, o pessoal chega a pulverizar isso em soja, em florescimento. E você imagina, a soja em florescimento tem abelha. Se você contamina uma abelha e ela vai para comer, mata a colmeia toda. Então, um produto muito eficiente, mas de uma periculosidade ambiental extremamente alta. Então, mas assim, já foi avanço. Os últimos dados nesses quase 30 anos de monitoramento de cupins, você pode colocar pelo menos 30 milhões de dólares que a empresa economizou, que deixou de toneladas de produtos deixaram de ser jogados no ambiente. Né? Então, essa é a linha do manejo, da redução de uso. Né? E o orgânico veio, para mim, como uma referência muito importante. Tanto na produção geral, né, de tomate, de hortaliça, de frutíferos, como na cana-de-açúcar, porque a partir de 2000, já tinha 6 anos que a gente trabalhava na usina, a usina iniciou o projeto de produção de açúcar orgânico. A Jales Machado, junto com a Goiás, que é lá de Goiatuba, né? E aí foi muito interessante a experiência de trabalhar com a cultura no sistema convencional ao lado da cultura no sistema orgânico, né? E aí que a gente aprendeu muito mesmo, porque muito do que se usa de agrotóxicos na agricultura é porque o produtor não deixa referência de não uso, ele não sabe o que acontece se ele não usar. E como a gente tinha nas usinas áreas convencionais do lado de áreas orgânicas, quando chegava alguém lá para empurrar produto, falava, olha, você vai perder toda a sua cana com cigarrinha. Mas para lá, como que eu vou perder aqui se eu tenho aqui 2.000 hectares de cana orgânica no início, né? E não está acontecendo nada, a cana está bonita. O cara botava a malinha dele no carro e ia embora. Entendeu? Porque a empresa e os técnicos que trabalhavam nas usinas perderam o medo. E hoje a cana orgânica já é consolidadíssima, né, professor? A Jales Machado está próximo de 20.000 hectares, quase 50%. 20.000 hectares. E a Goiás é em torno de uns 15.000 hectares também. Então, o Goiás é o maior produtor de cana orgânica, de açúcar orgânico do Brasil. Do mundo, eu acho. Né? Hoje é do mundo, porque tem algumas usinas em São Paulo, mas não tem essa produção tão grande, né? E a Jales fez a IPO também na Bolsa, né? Recentemente, está com tudo aí, né? Então, assim, eu me considero, assim, diferente um pouco de outros profissionais, porque eu convivi com as duas agriculturas, né? Em grande escala, que é o caso da cana orgânica do lado da convencional. Eu sou consultor das duas, né? E também com a produção de hortaliças, né? Quando a gente começou esse projeto, era um convencional sob manejo. Depois eu fiquei por alguns anos plantando de um lado orgânico, do outro lado convencional. Eu fui comparando. Então eu conheço as duas realidades, né? E hoje eu percebo claramente que a gente tem que caminhar para o lado da produção orgânica para a gente ter sustentabilidade, né? E graças a Deus é isso que está acontecendo. As empresas, mesmo as empresas
de agrotóxicos, né, de fertilizantes, elas estão se voltando muito para esse segmento. Para a área biológica. Muito produto biológico, muito produto fisiológico. Eu tive essa experiência agora lá em São Paulo, né, na Sumitomo, que eles estão trabalhando com manejo fisiológico, produtos que trabalham a fisiologia da planta e que melhoram a tolerância dela, como esse efeito aí da trofobiose, né? Então, eles estão buscando essas outras opções e saindo daqueles produtos muito antigos, de alto impacto ambiental, né? Você pulveriza a lavoura, tudo que tiver lá morre, né? Hoje, os agrotóxicos têm que ser mais precisos, né? Atingir o alvo mesmo para os quais eles foram desenvolvidos. Então, está todo mundo caminhando e não tem outra saída, né? Todo mundo hoje está preocupado com sustentabilidade, tem que... Tem uma empresa, uma multinacional também francesa aí, que está contratando a gente, porque assim, eu tenho um trabalho junto com o Geraldo, não sei se o senhor lembra, o Geraldão Chapelão. Da Love. Da Love. Da Love. A gente trabalha junto, Geraldinho. tem uma empresa junto, e uma empresa francesa multinacional está contratando a gente para dar um treinamento de produção orgânica também. Sim. As empresas, de fato, estão mais preocupadas mesmo e sabem que isso é tendência de futuro. Eu falo que eu comecei a brincar que tudo começou a mudar depois da Coca Zero, né? Que a Coca Zero ela foi uma virada de chave. Por quê? O pessoal tava tudo ficando obeso, gordo, muito açúcar, e aquele negócio. Então, não, vamos criar um produto mais saudável, né? Porque aí, a partir daí, não, vamos ter uma alimentação mais saudável. Uma coisa puxando a outra, né, professor? Todas essas preocupações com saúde, com forma física, né? As pessoas estão muito preocupadas hoje mesmo com... Lógico que todo mundo quer mais longevidade, com qualidade de vida, né? Isso passa pela alimentação, né? E, sinceramente, hoje é muito risco quando você consome muitos produtos aí, porque, infelizmente, ainda eles são produzidos com abuso mesmo no uso de químicos de modo geral, principalmente agrotóxicos, né? Então, assim, os riscos são muito altos. Eu não como. Tomate eu não consigo comer em restaurante. Esse dia eu fui num evento, professor, no interior de São Paulo. E aí a gente vai ver aqueles plots de campo, aquelas, né? Essa aqui é a berinjela tal, essa aqui é o tomate tal, esse aqui... E você vê assim, é perfeito. Você fala assim, cara, não tem lógica. Aí teve um lá que foi lá e comeu o tomate, rapaz. E aí tinha um amigo nosso lá e falou assim, rapaz, não come isso não. Tá bonito demais. Mas você sabe que eu produzo tomate hoje com beleza superior ao convencional. Eu já vi, pô. É muito bonito. Estufa, né, professor? Estufa e a campo também. Porque como estão surgindo muitas opções de produtos para controle de insetos, de fungos, né? Os de pel da vida aí, né? Tem os biológicos, tem alguns produtos naturais. Estou trabalhando com 2 produtos que são extratos de semente de leguminosas que vêm da China e que são muito eficientes no controle, por exemplo, de traça de tomate, de lagartas de modo geral. Óleo de Agora vinho também, né? surgiu um fungicida também nessa linha que me resolveu um problema de oídio, que é um fungo que dá muito estufa. Né? Na verdade não é nem oídio, é cladospóreo o fungo. E que dá a planta fica acinzentada ali, reduz desbranquiçada, né? Fotossíntese e acaba queimando folhas, né? Não é uma doença assim muito séria, mas esse produto eu estou acabando de avaliar e ele controlou. As plantas de tomate estão na hora. Então vão surgindo assim, essas opções também para agricultura orgânica. E a gente, ano passado, implantou tomate a campo. Era uma pesquisa, né? Mas uns 500 plantas. Em fevereiro, com chuva. E produziu bem. Foi embora. Não vimos grandes problemas com doenças. Apareceu os insetos alvo que a gente queria que aparecesse mesmo, né? Que a gente fez para isso. Mas é perfeitamente possível produzir também a campo, né? Não precisa ser em estufa. Agora, a estufa é uma estratégia que substitui agrotóxico, né? Quando você... Ambiente mais controlado. Cultivo protegido, né? Não, é porque você coloca uma tela anti-afídio, por cima é filme plástico, que exclui a chuva. Isso, para tomate, é bom porque não deixa chover muito, aumentar muito a umidade. E a tela anti-afídio exclui as mariposas, exclui percevejos, exclui insetos maiores, né? Então, permite o manejo lá dentro com muito mais facilidade. Porque eu planto... Quem cultiva tomate convencional em estufa, não sei se vocês tiveram a oportunidade de conhecer,
Eles aplicam agrotóxico 2, 3 vezes por semana lá dentro. Eu falei, mas como? Tá fechado, não tem. Eles aplicam, né? É o hábito mesmo, né? E eu hoje já consigo produzir tomate nas estufas sem qualquer pulverização desses produtos biológicos que são permitidos, né? Porque eu acho que a gente tem que produzir com o mínimo custo possível. E se eu uso produtos, mesmo que sejam orgânicos, biológicos, eu estou incrementando o custo à toa, né? Então eu preciso usar só realmente quando for necessário. Para produzir com baixo custo e vender por um preço acessível, porque eu acho que o orgânico ainda é caro, né? E a gente tem que democratizar o acesso a orgânicos, aumentando a produção, porque senão não tem sustentabilidade social. Não adianta a gente produzir orgânico, preservar o ambiente, né? Gerar renda para os produtores e atender só as pessoas de maior poder aquisitivo. Onde está a sustentabilidade social disso, né? Então, assim, eu defendo muito essa popularização no consumo de orgânicos. Eu acho que a gente tem que ampliar mais a produção, né? E isso vai acontecer desde que os consumidores valorizem essa prática, esse tipo de produto, né? E ao comprar, ao valorizar o produto, ele fomenta mais ainda a produção, atrai mais interesse de outros produtores. Tendo muitos produtores produzindo, as empresas que desenvolvem insumos, né, adequados para o sistema orgânico vão voltar sua atenção com maior ênfase para isso. E o sistema vai mudando, né? Não sei quanto tempo, mas talvez uns 50, 100 anos. Assim, eu, Geraldo, a gente trabalha muito uma quebra dos seguintes paradigmas. O orgânico é feio, é caro e não é acessível, né? Igual o senhor está falando. Então, assim, a gente trabalha muito para falar e também que quem produz orgânico não é bicho grilo, né? Que você tem aquele preconceito, né? Que fala que é o riponga, é o alternativo. Não, ali eu nunca fui dessa linha. Tá, não, mas eu falo provar que tá a gente vê muito, né, assim, esse tipo de comentário no mercado, né? Galera que só come o que brota do chão, não sei o quê. O orgânico hoje, né? Vamos usar o termo orgânico, sempre considerando que aí dentro estão todas as correntes. Mas é um mercado muito importante no mundo. Bilionário. A estimativa para 2023 de 7 bilhões no Brasil e mais de 500 bilhões. No Brasil, mais ou menos 1% do mercado de orgânicos no mundo, né? Então, é um mercado grande, é uma coisa séria. A produção orgânica ela não é uma volta ao passado, é uma reflexão sobre o passado e a gente adota aquilo do passado que era positivo e exclui o que é negativo. Não é porque o antigo, tudo que é antigo é bom e tudo que é moderno é ruim, né? Esses preconceitos não levam a nada. A produção orgânica excluiu o fogo, que era uma prática comum no passado, né? Inclusive dos que os indígenas utilizam até hoje. Mas você está num país tropical, você está queimando matéria orgânica rapidamente, quando não precisa. Com poucos meses ali no solo, você vai degradar e decompor aquele material. É uma prática que a gente excluiu, que era muito da agricultura tradicional, né? E a gente adota as tecnologias que são adequadas, mais modernas para a produção, né? A gente usa muito, por exemplo, irrigação por gotejo. Então, utilizando esses produtos mais modernos aí, quando a gente precisa de algum, né, biológicos, né, fisiológicos, buscando alta tecnologia. A produção orgânica não é um retrocesso, não é fazer como os pais faziam. Boa. É também fazer como os pais faziam, mas melhorado. Fazer como deve ser feito, né? O mulching, né? O uso do mulching também é uma tecnologia aí, né, professor? Mulching, sempre com essas preocupações de rastreabilidade, de sustentabilidade, né? De deixar o mínimo possível de rastros no planeta, né? Hein, professor, mas quando o senhor fala assim que tudo vem do consumidor, e eu creio muito nisso, está crescendo muito essa onda de consumo orgânico, mas quando cresce uma onda, às vezes vem pessoas que... A todo lugar que a gente vai ter pessoas que são idôneas e vai ter pessoas que fazem de uma forma errada, sim, mas com a capa de idônea, né? Como que eu posso, enquanto consumidor, entender e saber que realmente aquele produto se trata de um produto 100% orgânico? Exatamente esse é o objetivo da lei brasileira de orgânicos. Ela foi criada para dar... Porque antes não tinha a lei brasileira, então a gente seguia as diretrizes das certificadoras. Então, você tinha a certificação sua com o IBD, você seguia as diretrizes do IBD. E o IBD se baseava em diretrizes de outros países, principalmente da Europa.
E a partir da lei brasileira, a gente passou a ter, né, as normas brasileiras para definição da qualidade orgânica, né? E tudo isso aí surge por causa da agricultura orgânica comercial. Se você quer fazer uma horta na sua casa e chamá-la de orgânica, você pode chamar, mas você está produzindo para você. Quando você produz e vai vender isso para alguém, esse alguém, que é o consumidor, ele tem o direito de comprar com garantias. E a lei, ela é muito interessante, a lei brasileira, porque ela cria opções de oferecer garantias de qualidade orgânica aos consumidores. Porque a gente só conhecia o selo, né, a certificação por auditoria, dessas certificadoras que fazem as auditorias. E a lei brasileira mantém esse processo de certificação, né, certificação por auditoria, que é, por exemplo, no nosso caso, na Orgânicos Pudica. A gente é certificado desde 2008 pelo IBD, né, por auditoria, então todo ano a gente recebe 2 visitas, que eles vão lá ver todo o processo, fazem realmente uma auditoria, a gente tem que organizar toda a papelada, tudo que compra, tudo que vende, eles têm que ter acesso, faz exercício de rastreabilidade, então a gente se submete a isso 2 vezes por ano, para ter a possibilidade de colocar nos nossos produtos o selo lá do Orgânico Brasil e o selo de orgânico do IBD. Então, quando alguém vai comprar um produto que tem o selo Orgânico Brasil ou tem o selo de uma certificadora, estou falando IBD porque que nos certifica, mas EcoCert, aqui em Goiânia tem a OIA, né, que é uma certificadora também, e várias outras. Significa que aquele selo é a origem de processos de fiscalização, né? Então, hoje as certificadoras que estão credenciadas no Brasil estão todas credenciadas no Ministério da Agricultura, são fiscalizadas anualmente pelo Ministério da Agricultura e elas fazem essa fiscalização dos produtores. Então, para o consumidor ter certeza, tem que ter o selo, né? Alguma garantia de certificação. Ou o selo da certificadora, pode ter algumas, que é o sistema participativo de garantia, né? Que são os SPGs, em que a nossa associação, por exemplo, aqui dos produtores orgânicos de Goiás, a ADAL, ela pode estar em processo de credenciamento junto ao Ministério da Agricultura para que ela dê essa garantia de qualidade aos consumidores. Seria para um mercado um pouco mais restrito. Se eu quero vender para outro estado, a ADAL-OPAC, que como seria essa associação credenciada no Ministério da Agricultura, ela pode se desenvolver e chegar num status de uma certificadora normal. Mas para o comércio direto, como a gente pratica nas feiras e tal, seria suficiente. E aí a própria associação faz essa gestão, não precisa de uma outra empresa para fazer, né? Essa é a certificação participativa. E agricultores, pequenos agricultores, principalmente agricultores familiares, que vendem só nos seus municípios, eles têm que ter um grupo também organizado, se credenciar no Ministério da Agricultura, como organizações de controle social, as OCS. E aí eles podem vender ali também, sem depender da certificação por auditoria. Mas a lei dá todas essas 3 possibilidades de você oferecer aos consumidores a garantia de qualidade orgânica. Então, não dá. Uma outra opção, que é interessante também no mercado de venda direta, é você conhecer as propriedades, conhecer os produtores. Então, se o consumidor conhece o produtor, conhece a propriedade, confia nele, pronto. Porque todas essas normas de certificação vêm para regular essa relação de consumidor e produtor, né? Se ele conhece e confia, ele não tem... Né? Tanto que hoje as pessoas, por exemplo, chegam na feira e compram lá um feijão nosso, um tomate, eu não coloco mais o selo. Eu tenho a carta de certificação anual que fica exposta, né? As pessoas podem acessar para ver que a gente está certificado. Mas eu não coloco o selo, porque todo mundo já conhece, né? Então, eles sabem que a gente é certificado, eles sabem que a gente é idôneo, que a gente faz um produto orgânico de verdade. Essa relação se estabelece e aí não precisa de mais intermediação, né? Então, mas isso tudo para venda direta. Agora, quando eu produzo tomate, feijão, e levo para um empório, para um supermercado, aí tem que ter lá, porque eu não estou lá para o consumidor falar comigo. Se ele tiver uma reclamação, ele vira até mim. Ele não sabe nem de onde está vindo. Então, tem que ter o selo, né, alguma forma de garantia prevista na lei ali para dar essa garantia a ele.
Uma coisa é certa, nenhum consumidor deve comprar um produto orgânico sem que ele tenha essas garantias. Né? Se ele conhece o produtor, tudo bem. Se ele não conhece o produtor, diz que é orgânico, não. O produtor sempre vai dizer que o dele é orgânico. Assim, o seu é orgânico? É, meu produto é orgânico. Qual que é a garantia que você me oferece? Você tem certificação? Sua certificação por auditoria? Cadê o selo? Cadê sua carta de certificação? Tem que exigir, porque pessoas não idôneas sempre vão se aproveitar de tudo, né? E não é diferente na comercialização de orgânicos. Tem muita gente que produz hidropônico e chama de orgânico. Nossa, tem mesmo. Que é o mais tem químico lá, né? químico de todos, né? Mas as pessoas acreditam. Então, assim, tem lei, tem norma, e o consumidor tem que exigir isso, porque senão atrapalha. Aqueles que são sérios, né, se misturam com aqueles que não são sérios. E quanto mais exigentes nós formos nas nossas compras, nossa consciência mesmo de consumo, melhor. Porque isso sempre vai trazer repercussão positiva, né, para o sistema produtivo. Né? E falando em seriedade, Orgânicos Pudica está aí há mais de 20 anos, há quase 20 anos, né, produzindo orgânicos. O que o senhor produz lá? Às vezes, quem está nos vendo, nos ouvindo aí, ficou curioso. Bom, ele é perito nesse assunto, mas como é que ele produz lá na... Passa o serviço. Já. A gente quase que produz uma coisa só, tudo, né? Tudo. Uma coisa só. Porque, assim, eu falei de alguns princípios da produção orgânica, que é essa questão do ambiente, do solo, mas um que é fundamental também é a diversidade de espécies cultivadas. Então, eu planto mais de 30 espécies de plantas, né? Então, nós escolhemos esse ano mais de 40 variedades de feijão, só do Fazelos vulgares. Mas eu tenho Vigna radiata, Vigna angulares, que é feijão azul, que faz feijão moyashi, Vigna unguiculata, que é o feijão de corda, o feijão verde, né? Muitas frutíferas, jabuticaba, né? Caju, mangaba, as do cerrado, outras não. Chia, gergelim, amendoim, cúrcuma, produtos de abelha, mel, própolis. Quanto maior a diversidade, maior o equilíbrio. Se você observar, o equilíbrio, a natureza ensina isso, está na diversidade. Quanto maior a diversidade de espécies, maior o equilíbrio. O cerrado é formado por uma espécie só? Não. A mata? Não. O cerrado tem um número muito grande de espécies de árvores, de vegetais, um número infinito quase de espécies de micro-organismos associados, de insetos, de outros animais, de pássaros. Então, todo esse sistema está em equilíbrio por causa dessa diversidade da fauna e da flora. E o orgânico tem que buscar isso, tem que ter diversidade. É possível fazer orgânico em monocultivo? A cana-de-açúcar é um exemplo, soja orgânica é um exemplo, que se produz em monocultivo e atende à lei. Mas possibilidade de ser biodinâmico, por exemplo, pequena, porque o biodinâmico está muito associado também com a diversidade, com a propriedade como um organismo muito autossuficiente, que não fica inserindo insumos externos, né? Quanto mais autossuficiente, melhor. Práticas da biodinâmica, por exemplo, o solo sempre coberto, nunca exposto ao sol, para não matar o solo, né? Então, esses cuidados são da biodinâmica e da orgânica, né? Que a orgânica adotou isso também. Mas a diversidade é fundamental, porque a diversidade de espécies traz equilíbrio, né? Se você observar, por exemplo, desmata uma área e abandona, não vai ressurgir ali uma espécie só de árvore, vai surgir muitas. Você pega uma pastagem e abandona, começa a surgir lá lobeira e outras espécies que vão invadindo, são pioneiras. Depois começa a surgir árvores e depois de algumas décadas já está a floresta novamente com muita diversidade. A natureza ensina isso. E ela lança mão dos agentes, né, para eliminar a dominância, né? Isso é natural. Se tem uma espécie que está predominando, vai vir agentes ali para eliminá-la, né? Eu falava isso muito nas minhas aulas, né, que os mosquitos são agentes da natureza para equilibrar as espécies do planeta. A espécie humana está proliferando demais, então vão surgindo os agentes biológicos e às vezes não biológicos, como a gente tem observado ultimamente, essas catástrofes, né? São respostas da natureza para o excesso de população humana. É doído? Mas isso vai acontecer.
Então, a natureza sempre busca o equilíbrio na diversidade. Em outro aspecto, então eu tenho lá sempre os insetos que podem comer as folhas das plantas, mas também tem os inimigos naturais, né? E um aspecto muito importante da diversidade é que eu sempre tenho algo para colher. Se eu planto só tomate e não tem tomate, eu não tenho nada. Então, como eu tenho tomate, feijão, quando eu saio para o carro, tem uma Fiorina que leva os produtos para a feira. Quando ela sai, ela está com uma diversidade muito grande, então é diversidade de renda. Quando vai no mercado também, né, professor, tá só sal, café, só porque não planta mesmo. Pouca coisa, algumas coisas que a gente não consegue, né? Então, assim, esse é um aspecto importante, né? Uma propriedade orgânica, ela tem que ter diversidade de espécies sendo cultivadas. E melhor ainda, além da diversidade vegetal, também a diversidade animal, né? Então, é importante ter galinhas, ter outros animais e integrar esses animais com a produção vegetal. Bacana. É um organismo mesmo, daí a palavra orgânico, que vem de organismo, de autossuficiente, né? O animal produz o resíduo, com o resíduo eu produzo o vegetal, que é o alimento animal e vendo PG infinita. Então aí você tem sustentabilidade plena, você pode produzir para sempre, né? Numa área, né? E preservando ela, né? Bacana. Ficou curioso? Quer saber como produzir? Tá querendo entrar nesse mercado? Vou passar o arroba para você. Vai estar aí na tela. @orgânicos.dica. Mas queria que você deixasse outra forma de contato aí, né? Porque às vezes o pessoal vai querer consultoria do senhor, né, professor? Agradeço. Muito obrigada por conversar com a gente. Assim, o que eu gostaria de fazer é um convite a todos que nós temos um espaço de comercialização de orgânicos muito tradicional, que é lá na feira do Mercado da 74. Todos os sábados, das 5h30 da manhã até as 10. Aqui em Goiânia. Em Goiânia. O Mercado da 74 é ali perto do Estádio Olímpico, um mercado antigo, muito tradicional, é um espaço cultural. E a gente está lá todo sábado pela manhã, os produtores levando os seus produtos diretamente para os consumidores. Então, quem acha que orgânico é caro, visite a Feira da 74, vocês vão perceber que os preços são muito similares aos dos convencionais. Claro que se você for comprar no supermercado vai ser mais caro, então dê preferência às feiras. As feiras são ótimas para os consumidores que compram produtos fresquinhos e mais baratos, e é muito bom também para os produtores que recebem na hora, né? Vendem mais barato, mas recebem na hora e não se submetem aos atravessadores. Então é a melhor forma, né? E quanto mais forte for essas feiras de venda direta, né, as feiras de produtores orgânicos, melhor para os produtores, melhor para os consumidores, né? Então esse é o convite que eu faço a todos, visitem a nossa feira no sábado, vejam a qualidade dos produtos, vejam os preços e percebam que dá sim para consumir orgânicos sempre, né, com muita garantia e utilizar realmente alimentos que promovam a saúde, né, e não a doença. Bacana. E se você quiser mandar um direct pro professor, entra lá no arroba que a gente colocou aí, manda um direct lá para ele com dúvidas, se você quer produzir, se você quer entrar nesse mercado, conhecer mais, que a fazenda do senhor está sempre aberta, né, para receber aí, como é professor, né, a raiz dele é ser professor, então ele está aí para ir. A fazenda Nossa Senhora Aparecida, que a empresa que faz a gestão é a Orgânicos.dica, mas é essa fazenda, né, da nossa família. A gente está sempre aberto para receber as pessoas, a gente quer divulgar mesmo as práticas de produção orgânica. Quanto mais gente produzir orgânico para nós, melhor, né? E a gente está sempre à disposição aí para ajudar quem queira iniciar um processo de produção ou quem queira consumir produtos orgânicos, né? A gente está sempre à disposição. É isso. Fechou. Se você ficou curioso sobre isso, rebobina a fita, assiste de novo, manda para aquele seu produtor amigo que às vezes está pensando, já chegou a falar para você que está pensando em produzir algo e não sabe o que, manda esse podcast para ele, assina aqui o nosso canal, né? Clica, compartilha, né? Se inscreve. Paga nós aí. Tem mais de 215 episódios para você maratonar sobre todos os assuntos do agronegócio. Tem também o nosso portal de notícias, agro2.com.br, e também todas as redes sociais, @portalagro2. Eu tô lá no Instagram também, @Janaína Norato, e tem o Pedro. Por Pedro Maia. Pode seguir a gente lá também, manda mensagem. Inscreve no canal aí, paga nós. Comenta nesse vídeo aqui. Fala o que você achou. Já conhecia agricultura biodinâmica, agricultura orgânica, sintrópica, enfim. Foi um bate-papo muito produtivo e foram aulas, viu, professor?
Obrigada, Obrigado. professor. Tamo Valeu junto. demais. Até a próxima, gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau.